que é viva e eficaz, e ela é afiada mais que uma espada de 2 gumes, que vai até a divisão entre a alma e espírito, entre juntas e medulas, e ela é apta para discernir todos os pensamentos e também intenções dos nossos corações. Quero compartilhar com vós uma palavra a qual Deus colocou em meu coração, que se encontra no livro de 1 Crônicas, capítulo de número 14. Livro de 1 Crônicas, capítulo de número 14, versículo de número 15. Escrito está: e há de ser que, ouvindo tu um ruído de andaduras pelas copas das amoreiras, então saí a peleja, porque Deus haverá saído diante de ti a ferir o exército dos filisteus. E há de ser que, ouvindo tu um ruído de andaduras pelas copas das amoreiras, e então saí a peleja, porque Deus haverá saído diante de ti a ferir o exército dos filisteus. Meus irmãos, este texto em apreço, o qual nós acabamos de ler, escrito no livro de 1 Crônicas, capítulo de número 14, versículo de número 15, narra aonde que Deus, ele tem um diálogo com Davi. Aqui é um diálogo entre o Criador e a criatura, entre o Senhor e o servo, entre o pai e o filho, entre Deus e Davi. Ora, aqui Deus dialogando com Davi a respeito de uma luta que iria acontecer. No capítulo de número 14 de 1 Crônicas, narra que os filisteus, eles tiveram ciúme de Davi. Por que foi que os filisteus tiveram ciúme de Davi? Ora, simplesmente porque Davi foi ungido rei sobre Israel. E até então os filisteus estavam todos quietos. Até então os filisteus não estavam observando a Davi. Mas a partir do momento que Davi fora ungido rei sobre Israel, então nasceu no coração dos filisteus a inveja e também o ciúme. Ora, Davi foi o único homem na Bíblia, até o meu entendimento, que foi ungido 3 vezes antes de ser rei em Israel. A primeira vez, Davi, ele foi ungido no meio do seu reinado, no meio dos seus irmãos. Foi a primeira unção a qual Davi recebera, a unção a qual o profeta Samuel sai de sua residência e vai até a residência de Jessé, o belemita. E quando Jessé chega ali na casa, quando o profeta Samuel, ele chega na casa de Jessé, o belemita, ele vai ali ungir um dos filhos de Jessé para ser rei sobre Israel. Aqui está a primeira unção a qual Davi recebera. Quando
o profeta Samuel chega na casa de Jessé. E quando ele chega ali, Jessé pergunta: é de paz a tua vinda? Viestes trazer paz? A tua vinda é de paz ou é de guerra? E então o profeta Samuel acalmou o coração de Jessé e disse: a minha vinda é de paz, porque o Senhor tem escolhido no meio dos teus filhos para reinar sobre a nação de Israel. E quando o profeta está ali, ele diz: faz-me passar os teus filhos, porque o Senhor escolheu para governar sobre Israel. Ora, ali passa Eliabe, um jovem bonito, alto, como é a cultura de Israel, cabelo grande, jovem bonito, de aparência alto. E quando o profeta Samuel vê Eliabe, o profeta Samuel diz: ora, é esse menino bonito, o qual Deus escolheu para ser rei sobre Israel. E então, quando o profeta Samuel pega aquele vaso de azeite, em outras versões vai dizer um chifre ou um odre, aonde se depositava o óleo da unção. Então ele pega aquele chifre ou odre, aquela vasilha, e quando ele levanta para ungir Eliabe, aí Deus brada no ouvido do profeta e diz: não tenho escolhido Eliabe para governar sobre a nação de Israel. E então o profeta fica ali parado, e quando passa Eliabe, aí o profeta diz: passa o segundo. E então passa quem? Abinadab. Abinadab era também outro rapaz bonito, alto. E quando ele chega diante do profeta, o profeta mais uma vez pega ali aquele óleo. Quando vai deitar o azeite e o óleo sobre Abinadab, aí Deus brada de novo nos ouvidos do profeta, no ouvido do profeta, e diz: não, porque eu não escolhi Eliabe, também não escolhi Abinadab. Aí o profeta diz: faz passar o terceiro. Aí vem chamar outro jovem bonito, e quando ele vai passando, quando o profeta Samuel pega de novo aquele azeite que vai derramar, ungir sobre a cabeça de Samar, aí Deus brada pela terceira vez: não, eu não escolhi Eliabe, também não escolhi Abinadab, também não escolhi a Samar. E Deus, conversando com o profeta Samuel, Deus diz: Samuel, sabe qual é o problema? É porque o homem, ele olha a aparência. Eliabe é bonito, Abinadab é alto, Samar tem aparência, mas eu, o Senhor, não olho para a aparência. O homem tem a tendência de olhar para a aparência, mas eu olho para o interior, eu olho para o coração do homem. E então, quando Deus diz isso, e passaram-se todos os filhos de Jessé o belemita, aí o profeta diz: porventura acabaram-se os mancebos? Cadê os teus filhos? Fizeram passar todos? Aí é quando Jessé vem se lembrar do caçula. É quando Jessé vem se lembrar do menor.
É quando Jessé vem se lembrar do ruivo. É quando Jessé vem se lembrar do seu derradeiro filho, do filho da sua velhice. Ou seja, Davi, ele era esquecido de Jessé. Na nossa cultura brasileira é diferente. Quem assume o papel do pai é o filho mais velho. Quem exerce a profissão do pai seria quem? O filho mais velho. Mas nesse contexto aqui, na qual Jessé vivia, Jessé, ele colocou quem? Davi, para exercer a profissão do pastoreio, de tomar conta dos gados. Ora, teoricamente, quem era para tomar conta dos gados eram os mais velhos: Eliabe, Abinadab e Samar. Mas não, colocou quem? Colocou o caçula. Colocou o esquecido de todo. Colocou quem? O menino ruivozinho, o desprezado. E colocaram Davi detrás dos gados, detrás dos pedregais, detrás dos pastos. Estava ali Davi, tomando conta das ovelhas de seu pai Jessé. Enquanto a mesa estava ali farta, enquanto a mesa estava ali, os manjares, as iguarias da casa de Jessé, todos estavam de pé. Estava de pé Jessé, o pai da família, o patriarca da família. Estava também de pé todos os irmãos de Davi. E Jessé, estando ali com os seus filhos, o profeta Samuel diz: acabaram-se o mancebo. Aí quando Jessé vem se lembrar: eu me lembrei, eu tenho um filho caçula, eu tenho um mais novo. Onde é que ele está? Tomando conta das ovelhas. Aonde? No campo. Pois manda o mensageiro chamar Davi, porque ninguém vai sentar à mesa. Todos vão ficar de pé. Nós só sentaremos à mesa enquanto o caçula, enquanto o mais novo, enquanto o ruivozinho, enquanto Davi chegar. Chama o menino. E vai o mensageiro até Davi e diz: ora, Davi, guarda aí as ovelhas de teu pai, para que nenhuma se perca. Ajeita-te e vai para a casa do teu pai, o Jessé. Por quê? Porque lá está tendo uma grande festa, um grande banquete, e todos estão de pé, só vão sentar à mesa quando você chegar. Aí Davi se apronta no campo, guarda as ovelhas do seu pai e corre e pisa para a casa do seu pai. Quando Davi chega lá, encontra todos os seus irmãos de pé e o seu pai de pé. Aí Davi, o que é que está acontecendo? Aí é quando Samuel diz: é porque Deus me enviou à casa de teu pai, porque Deus escolheu um dos teus irmãos, um de vocês, para ser rei sobre a nação de Israel. E Deus tem rejeitado todos. Agora, Davi, Deus te escolheu para ser rei sobre a nação de Israel. A primeira unção a qual Davi recebeu foi esta unção no meio dos seus irmãos. Aí é quando o profeta Samuel, ele pega o odre e derrama o azeite sobre a cabeça de Davi. E quando o profeta Samuel unge a Davi para ser rei sobre Israel, o profeta não estava dizendo: você vai ser rei agora. Não.
O profeta ungiu naquele exato momento. Agora Davi iria assumir o trono só lá na frente. Qual é a lição que a gente aprende com isso? Sabe qual é? Esperar o tempo de Deus. Deus te levantou, filho. Deus disse que você ia ser pregador. Calma aí. Obedeça ao teu pastor. Vem para a escola dominical, rapaz. Quer ser pregador? Sem frequentar a escola dominical. Você tem que primeiro vir, ser aluno, aprender e depois lá na frente ser pregador. A promessa foi feita. Agora fica no teu lugar e espera o tempo de Deus. Foi isso que Davi fez. Ele soube esperar o tempo de Deus. A primeira unção foi a unção no meio dos seus irmãos. A segunda unção, a qual Davi recebera, foi no meio da tribo de Judá. Primeira unção, o azeite derramado na cabeça de Davi, no meio dos seus irmãos e na frente do seu pai, Jessé. A segunda unção, a qual Davi recebera, foi aonde? Na tribo de Judá. A segunda unção. E a terceira unção, ou a terceira vez que Davi foi ungido, foi pelos anciões de Israel, para a grande nação de Israel. Ou seja, até onde vai o meu conhecimento, Davi foi a única pessoa, o único rei que foi ungido 3 vezes para ser rei sobre a nação de Israel. E nessas 3 unções, Davi ele não logo assumiu o trono. Ele ficou quietinho. Ele voltou a pastorear as ovelhas de seu pai para esperar o tempo de Deus. Porque debaixo da promessa ele já estava. O segredo é não sair debaixo da promessa. Tem que ficar debaixo da promessa. Tem que esperar o tempo de Deus. E Davi, ele estava debaixo da promessa e também ele entendia o tempo de Deus. Ele não brigou pelo trono. Algumas vezes, Saul, que nesse exato momento era o rei de Israel, Saul, ele foi o primeiro monarca da nação de Israel. E quando Saul, ele era rei sobre Israel, Saul algumas vezes intentou tirar a vida de Davi. Por algumas vezes, Saul, enfurecido, tentou tirar a vida de Davi. Mas em nenhum momento, Davi tentou tirar a vida de Saul, sob hipótese alguma. Ele não brigou pelo trono. Ele não brigou pelo reinado. Porque ele tinha certeza que estava debaixo de uma promessa. Então Davi, ele foi ungido 3 vezes. Quem era ungido era reis, profeta, sacerdote. Já no Novo Testamento, nós vemos o apóstolo Paulo recomendando a unção para a cura dos enfermos. Ora, se estiver alguém enfermo entre vós, chame os presbíteros e eles te ungirão. E você será o quê? Curado. E se porventura tiver algum pecado, será o quê? Perdoado. Recomendação do apóstolo Paulo. Hoje em dia não. Hoje em dia o povo brinca de ungir. Eu assisti uma mensagem no YouTube. Estava lá o pregador pregando. E alguém com quase 1 litro de óleo
derramando em cima da cabeça do pregador. Não, a unção não é para brincar. A unção não é para se brincar. Mas certa feita, alguém me chamou e disse: ora, presbítero Luciano Rafael, vem aqui na minha residência, eu comprei uma moto e eu quero que você unja, venha visitar minha casa. E eu fui lá com a minha esposa, peguei minha esposa, fui na casa dessa abençoada que comprou uma moto. A abençoada disse: tá com azeite aí? Aí eu disse: tô. Aí disse: derrama em cima da minha moto, para ungir a minha moto. Eu disse: de jeito nenhum. O óleo da unção não é para ser derramado em cima de casa, em cima de carro, nem em cima de moto. O óleo da unção é para ungir pessoas. Se você quiser unção, eu unjo você, mas ungir a sua moto não. Agora eu posso orar para Deus te livrar de todo mal, para Deus afastar os ladrões, para que a sua moto não seja roubada, não seja furtada. Eu vou orar para Deus abençoar. Tá bom? A irmã está certa. E nós ali oramos pelaquela irmã e foi uma bênção do céu. E então, a unção não é brincadeira. A unção é coisa séria. Nós vimos aqui que a unção, ela capacita o cristão. Quando eu sou ungido, ou seja, o Espírito Santo está o quê? Me incapacitando para uma determinada obra. Então Davi, ele foi ungido rei sobre Israel. Ou seja, Deus estava capacitando Davi para ele ser rei sobre Israel. E então, quando Davi foi ungido rei, aí foi quando nasceu no coração dos filisteus a inveja, o ciúme. Aí foi quando os filisteus disseram: vamos matar a Davi. Por quê? Porque ele foi ungido rei sobre Israel. E quando Davi soube que os filisteus iriam pelejar, arregimentou. Quando Davi soube que os filisteus levantou um exército, um batalhão para pelejar contra ele, sabe o que foi que Davi disse? Vou eu descer a fortaleza e consultar ao Deus de Israel, ao Deus que me ungiu, o que é que eu devo fazer. Se eu vou para a guerra, se eu vou vencer a batalha ou não. O que Deus determinar, o que Deus me disser, assim eu vou fazer. Então Davi, ele desceu a fortaleza. Davi, ele foi orar. Davi, ele foi buscar o Senhor. Enquanto Davi foi buscar o Senhor, aí Davi disse: Senhor, os filisteus, eles têm inveja de mim. Os filisteus montou um batalhão para pelejar contra mim. O Senhor me autoriza a eu pelejar contra os filisteus. O Senhor dará os filisteus em minhas mãos. Aí Deus diz: sim, sobe para a batalha, sobe para a guerra, porque os filisteus, ele tenta matar você, mas eu sou na tua vida. Vá contra os filisteus e eu vou te dar os filisteus nas tuas mãos. Então Davi, ele sai para a guerra, ele sai para a peleja. E quando ele vai para a peleja, quando ele vai para a guerra, a Bíblia diz que aquele primeiro exército, Davi lutou, pelejou e venceu. Quando Davi dá as costas aos filisteus, diz: vamos levantar um outro batalhão para lutar contra Davi. Vamos agora fazer uma emboscada, porque o primeiro batalhão
Davi matou a todos, vamos agora montar o segundo batalhão. E o segundo batalhão, nós iremos fazer uma emboscada. Nós iremos fazer uma emboscada contra Davi. Aí, Davi ficou sabendo novamente que os filisteus estavam montando um segundo batalhão para derrotar Davi. E quando isto chegou aos ouvidos de Davi, ele poderia bater no peito. Davi, ele poderia dizer: eu sou perito em batalha, eu venci a primeira, os filisteus vêm agora a segunda vez, e agora eu vou lutar contra os filisteus. Mas não. Davi, ele não tomou essa precipitação de forma alguma. Davi novamente, ele desce até onde a fortaleza de Deus, e ele ora pela segunda vez e diz: ó Senhor, Deus de Israel, os filisteus vieram contra mim a primeira vez, e eu te consultei, e o Senhor me autorizou a lutar contra os filisteus, e eu venci. Ora, pela segunda vez, Senhor, os filisteus estão montando o segundo batalhão para tirar minha vida, para pelejar contra mim. Subirei a segunda vez, tu me darás os filisteus em minhas mãos. Aí sabe qual foi a resposta de Deus a Davi? Não. A primeira vez eu disse sim, vai contra os filisteus. A segunda vez eu estou dizendo o quê? Não. Aguarda, e há de ser que você só vai pelejar contra os filisteus quando eu der o meu comando. Ora, o nosso comando vem da onde? Vem do céu, vem da boca de Deus. Davi, ele não se precipitou. Davi, ele tinha sensibilidade em ouvir a voz do Senhor. Aí é quando Davi, ele obedece à voz do Senhor, e Davi diz: Senhor, o que é que eu faço? Aí Deus diz: a primeira vez os filisteus vieram de frente contra você e o seu exército. Já a segunda vez não. Os filisteus, eles estão montando uma emboscada. E então, para você não perder a peleja, há de ser que os filisteus, eles estão montando uma emboscada, e vocês vão ficar detrás das amoreiras, detrás das árvores, esperando o meu comando. E há de ser que quando eu der o meu comando, aí sim, aí então você vai contra o exército dos filisteus. E Davi diz: Senhor, e qual é o teu comando? Aí está escrito no texto em apreço, o qual eu li logo no início. 1 Crônicas, capítulo 14, e o versículo de número 15. E há de ser que, ouvindo, olha aí a resposta, olha aí o comando de Deus. E há de ser que, ouvindo tu um ruído de andaduras pelas copas de amoreiras, então saí a peleja, porque Deus haverá saído adiante de ti a ferir o exército dos filisteus. Deus está dizendo aqui: fica por trás das árvores, fica por trás das amoreiras, que há de ser quando tu ouvires uma andaduras, passos, ou seja, quando você ouvir passos,
andaduras, ouvi os meus pés palmilhando sobre as amoreiras. Este é o meu comando. Agora sim saí para pelejar contra os filisteus, porque eu darei os filisteus em tuas mãos. E quando Davi ouviu as andaduras, ouviu o palmilhar de Deus, eu acredito que Davi, ele estava com o ouvido aguçado. Davi, ele só estava com a mão no ouvido, dizendo: quando eu ouvi um barulho de marcha, é o Senhor que está passando adiante de nós. Então, quando eu ouvi o barulho de marcha, eu vou sair a pelejar contra os filisteus. Aí Davi, com o ouvido aguçado, aí ele escuta as andaduras de Deus. Davi escuta o palmilhar dos pés de Deus. Davi escuta um estrondo como de marcha. Pá, 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 pá. E quando Davi escuta um barulho de marcha, aí Davi diz: exército, saí agora contra os filisteus. Por quê? Porque eu escutei agora um barulho de marcha, os pés de Deus palmilhando por cima das copas das amoreiras. Aí Davi, ele venceu a batalha, porque Deus foi à frente de Davi. O que a gente aprende com isso é que as coisas só dão errada na nossa vida é quando a gente só quer meter a cara. É porque a gente quer meter o peito. E tem momento que Deus diz: calma, rapaz, não mete o peito agora não, não acelera agora não, aguarda um pouquinho. E muitas das vezes a gente quer passar na frente de Deus. E nós aprendemos aqui que Davi, ele não passou na frente de Deus. Ele ficou parado, esperando Deus ir adiante. E quando Deus vai adiante, a coisa dá certa. Agora, quando a gente mete a cara por si só, sem consultar Deus, aí dá errado. E então, quem era Davi? O menino esquecido na casa de seu pai. O menino que estava tomando conta das ovelhas de seu pai. O menino que não tinha aparência. Segundo algumas fontes judaicas, vai dizer que naquela época de Jessé, no contexto cultural daquela época, os ruivos eram tidos como desprezados. Se tinha também preconceito com pessoas ruivas naquela época. E Davi estava ali, escondido, esquecido de seu pai, esquecido de seus irmãos. Só que Davi, ele estava debaixo de uma promessa. Davi, ele estava ali no sol causticante. Davi, ele estava em um local desfavorável. Davi estava em um local desconfortável. Mas era ali que Deus estava moldando e poldando a vida de Davi. Era ali que Davi pegava a sua harpa, sentava em uma daquelas pedras no meio das ovelhas e começava a dedilhar. Quem sabe foi naquele momento que Davi estava ali com as ovelhas
e ele escreve o Salmo 23. E ele pega os seus dedos e ele começa a dedilhar a sua harpa, começa a dedilhar a sua lira, e Deus começa a lhe dar uma letra. O Senhor é o meu pastor. E Davi começava a dedilhar a sua harpa, a sua lira. O Senhor é o meu pastor. E nada, nada, nada me faltará. Deita-me faz em verdes pastos. E Davi dedilhando, e Deus lhe dando a letra do hino do Salmo 23. E guia-me para junto das águas tranquilas. E Davi dedilhava: refrigera minha alma e guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. E Davi começava a dedilhar, e Deus dava a letra, a composição do inário. Era nesses momentos desfavoráveis, desconfortável, no meio das ovelhas, dos pastos, que Deus dava a letra dos hinos a Davi. Me faz lembrar aquele hino da harpa que diz: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulações. Davi, desprezado e esquecido da sua casa. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Ora, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus? Se Davi, ele não era perfeito, quando aqui diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, aqui não está dizendo Davi um homem perfeito, de jeito nenhum. Quando aqui diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, aqui está dizendo que Davi, ele era um homem com o coração quebrantado, ele era um homem com o coração voltado às coisas de Deus. Davi, ele cometeu várias falhas. Era um homem segundo o coração de Deus, mas teve falhas. Uma das falhas de Davi foi cair com Betseba. Pecou, adulterou. E Deus mandou o profeta Natã entrar até o aposento de Davi. Aí vai o profeta Natã andando, peito estufado, cabeça erguida, andar de profeta, entra dentro do palácio, passa pela infantaria, passa pela guarda real, porque profeta é profeta. Quando ele chega diante de Davi, existia um certo fazendeiro de grande porte. Tinha uma fazenda grande, tinha muitos gados. E chega um visitante na casa desse grande fazendeiro, com grande propriedade. E quando chega um visitante na sua casa, ao invés de ele abater um gado seu, um boi da sua fazenda, não. Ele invade a fazenda de um pequeno fazendeiro. O homem que tinha uma ovelhinha. Esta ovelhinha ele tratava como se fosse sua filha.
andava com ele, dormia com ele, bebia com ele, passeava com ele, corria com ele, saía com ele, voltava com ele. Esta ovelha era como se fosse uma filha. O fazendeiro de grande porte invade a fazenda do pequeno fazendeiro, pega a sua ovelha, abate a sua ovelha e dá ao seu viajante. Ô Davi, ô grande monarca, rei de Israel, o que deve ser feito a este homem, a este grande fazendeiro? Davi se enfurece, se levanta do seu trono e diz: que este homem seja morto. E quando ele responde ao profeta Natã que este homem seja morto, o profeta não vende o seu ministério. Profeta escuta a voz de Deus. Aí o profeta Natã, ele levanta o dedo de profeta, aponta para Davi e diz: ó rei, este homem é tu. Tu deve morrer. E quando ele diz aquilo, Davi, ele poderia mandar decapitar o profeta Natã. Davi, ele tinha autoridade para naquele momento mandar matar o profeta Natã. Mas Davi, aí é quando nós vemos que ele é um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque neste momento ele não olha para a sua coroa, ele não olha para o seu anel de ouro, ele não olha para o seu trono, ele não olha para a sua posição. Davi escreve o Salmo 51, um dos salmos mais quebrantado, e diz: pequei. Ó profeta Natã, pequei contra Deus, pequei contra os céus, pequei perante ti, eu pequei, nasci em pecado me concebeu a minha mãe, e fiz o que era errado perante o Senhor. Ó Senhor, pequei contra ti, cria em mim, ó Deus, um espírito inabalável. Ó Senhor, cria dentro em mim um coração quebrantado. Aí é quando Deus diz: achei a Davi o homem segundo o meu coração. Por quê? Porque Davi, ele tinha o coração quebrantado, ele tinha o coração voltado para Deus. Outro erro que Davi cometeu foi fazer o censo na nação de Israel, coisa que Deus havia proibido a Davi. E Deus, mais uma vez, levanta o profeta para repreender a Davi e dizer: Davi, por que você contou o número dos filhos de Israel? Havendo o Senhor proibido, o Senhor te dá 3 castigos para você escolher. Assim diz o Senhor, Davi: você quer sair fugitivo dos seus inimigos? Você quer que eu mande a peste, a doença no meio do povo? Ou você quer que eu cerre os céus e mande a praga para consumir o mantimento da terra? Aí Davi diz: eu não quero nenhum dos 3. Só peço uma coisa: caia eu na mão de Deus e não caia eu na mão do homem. Por quê? Porque o homem, ele não tem misericórdia. O homem,
A tendência do homem é só apertar. E Deus não. Deus, Ele é o dono da misericórdia. Deus, Ele aperta seu filho, aperta onde está. Quando Deus vê o limite, aí Deus diz: pronto, só até aqui. Por quê? Porque eu sei o limite dela, eu sei o limite dele. E nesta noite, nesta manhã, neste final de manhã, Deus está dizendo: eu sei o teu limite. Ele está dizendo: eu sei, filha, até onde você aguenta. Eu sei, filho, até onde você suporta a dor. Eu sei, filha, até onde você suporta as lágrimas. Nesta manhã Ele está dizendo: eu te conheço. Eu sei a tua dor. Eu sei até onde vai as tuas lágrimas. Eu estou vendo as tuas lágrimas à noite. Mas nessa manhã Ele está dizendo: também eu desço o bálsamo de Gileade sobre a tua vida. E nesta manhã Ele enxuga os teus prantos. Receba essa palavra da parte de Deus. Ele está dizendo: eu conheço as tuas lágrimas, eu conheço as tuas dores. E nesta manhã Ele está descendo o bálsamo de Gileade sobre a tua vida. Davi, ele disse: caia eu na mão de Deus. Por quê? Porque Deus, Ele é misericordioso. E Deus, Ele aperta, mas Ele sabe o limite. Por isso que Davi disse: caia eu na mão de Deus e não caia eu na mão do homem. Porque Deus, Ele vai me apertar, vai me quebrar. Quando eu não aguentar mais, eu vou gritar, vou chorar, vou espernear, e Deus vai ouvir o meu clamor. Já o homem não. O homem, ele tem dificuldade de exercer o ato da misericórdia. Eu sempre costumo dizer em minhas mensagens, as mensagens que Deus me dá, eu sempre uso essa palavra: misericórdia. Misericórdia é Deus amar o vil, é Deus amar o pecador, é Deus ter compaixão com aquele que necessita. E o homem, ele tem dificuldade de exercer a misericórdia. Já Deus não. Deus, Ele tem essa sensibilidade. Ele usa o ato de misericórdia. Quer ver a prova disso? Você nunca pecou, entre aspas, nunca foi disciplinado. Na primeira queda, dão as costas para você, não te visita, não vai na tua casa. Por quê? Porque o homem tem dificuldade de exercer o ato da misericórdia. Anote o que eu vou dizer. Só exerce misericórdia o homem que exerce a misericórdia. É o homem que um dia precisou da misericórdia. Se um dia ele nunca precisou do ato da misericórdia, ele vai ter dificuldade de ter misericórdia com a tua vida. Por isso que Davi disse: caia eu na mão de Deus e não caia eu na mão dos homens. Deus, Ele olha para Davi e diz: achei a Davi o homem segundo o meu coração, e com o meu santo óleo o ungi. Está vendo aí? O que foi falado alguns minutos atrás, a unção, ela servia também como uma
capacitação. Achei a Davi, um homem segundo o meu coração, que ungi com o meu santo óleo. Ou seja, eu tenho o capacitado. E é interessante que o Salmo de número 89, Deus ele faz uma promessa a Davi. E a posteridade de Davi, a descendência de Davi, aos filhos de Davi. No Salmo de número 89, Deus diz: achei a Davi, o meu servo, um homem segundo o meu coração, e com meu santo óleo o ungi. Uma coisa jurei a Davi. Aí ele diz: lua, eu te escolho para ser a minha fiel testemunha. Eu procuro alguém para jurar maior do que eu, e eu não acho. Porque alguém só pode fazer um juramento citando o nome que está acima dele, pelo nome da mãe dele, do pai dele. E então Deus, ele procura alguém superior para fazer o juramento, e Deus não acha. Quando Deus diz: como eu não acho alguém para jurar maior do que eu, e então eu juro por mim mesmo, que eu prometo dar o trono a Davi e a sua posteridade e a sua descendência. Aí alguém diz: e se Davi pecar? Aí Deus diz: não tem problema, eu visito ele com vara de ferro, visito ele com açoites, mas eu o trago à minha presença. Mas Senhor, tu jura o trono de Davi, a sua posteridade, a sua descendência, e se os seus filhos pecarem? Aí Deus diz: eu usarei o ato da misericórdia. Se os seus filhos pecarem, também não tem problema, eu visito com vara de ferro, visito com açoite, e trago a sua descendência para perto de mim. Mas o que eu prometi a Davi, cumprir-se-á na íntegra, e eu não retardarei a minha promessa, não retardarei a minha palavra a respeito do trono de Davi. Assim está escrito, assim se fará. A descendência, eu darei o meu trono à descendência de Davi, e ponto final. Aí é quando eu viajo para o Novo Testamento, no livro de João, capítulo 9, e o versículo 1, quando estava aquele cego à beira do caminho, e aquele cego que não enxergava nada, mas no fundo, ele enxergava mais que os discípulos, mais que a multidão. E ele diz: quem é que está passando? É o homem chamado Jesus. Ah, então eu sei quem é ele. Deixa comigo, eu conheço ele. Como assim? Eu conheço. Eu sei quem é Jesus que está passando. É, então eu sei. E então é quando o cego diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí é quando ele busca a
genealogia, a descendência de Jesus, ele reconhece Jesus como a descendência de Davi e dizendo: oh Jesus, tu faz parte da realeza, tu és digno de sentar o trono, oh Jesus, filho de Davi. Até o cego sabia a descendência de Jesus, que era uma descendência davídica, ou seja, Davi, a descendência dele lá na frente, aí vem quem? Jesus, o filho de Davi. Mas a princípio, onde estava Davi? O esquecido de Deus. E então, eu trago essa palavra para você. Você que se sente um Davizinho, esquecido de Jessé, esquecido pelos seus irmãos. Mas Deus, ele não olha a aparência. Deus, ele olha o teu coração. Deus, ele não se engana com a aparência. O homem se engana, Deus não. Deus, ele olha para o teu coração. Mas Deus fez a promessa que eu ia ser pregador e eu ia bombar nas paradas. Sim, mas calma. Como eu disse no início, começa pela escola dominical. Vai para as concentrações. As concentrações estão precisando de pregadores. A escola dominical está precisando de alunos. Vem primeiro aprender. Aprenda o tempo de Deus. Porque Deus, ele fez a promessa. Agora o tempo é de Deus. Mas Deus disse que eu ia ser missionário. Deus fez a promessa, fez. Aguarda o tempo de Deus. Deus disse que ia abrir a porta e Deus vai abrir a porta. Agora aguarde o tempo de Deus. Deus disse que ia me exaltar, vai te exaltar. Agora aguarda o tempo de Deus. Deus disse que ia me fazer uma cantora e Deus vai te fazer uma cantora e Deus vai te levantar. Agora aguarde o tempo de Deus. O tempo é de Deus. O relógio é de Deus. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O relógio de Deus é diferente do nosso relógio. Então, filho, filha, aguarda o tempo de Deus. Não se desanima. Não fica triste. Levanta o teu astral. Porque o que Deus te prometeu cumprir-se-á na íntegra. Aguarda o tempo de Deus. Não se desvia para a esquerda, nem para a direita, porque escrito está: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque no tempo oportuno Ele te exaltará. Ele te exaltará. Não é o homem que vai te exaltar, não. É Deus que vai te exaltar. Fica debaixo da potente, da poderosa mão de Deus, que no tempo oportuno Ele te exaltará. É essa a palavra que eu tenho para a tua vida, filho. Não se desanima. Saia dessa depressão. Essa depressão que tem te matado aos poucos. A depressão que é o mal do século. A depressão que só te oprime, que só te deprime, e você perde a razão do viver. E você perde o sentido da vida. A depressão que tem te isolado. A depressão que tem te isolada. A depressão que tem feito você fazer aptidões do dia a dia. Mas nesta manhã,
esta depressão, este mal do século vai cair por terra. E hoje você vai se levantar uma nova mulher. Hoje você vai se levantar um novo homem. E essa sensação de morte vai sair da tua vida, vai sair deste ambiente, em nome de Jesus. Todo mal vai cair por terra. Essa sensação de morte vai cair por terra. E para finalizar, um certo irmão estava em casa e Deus disse a ele: vai até a esquina e pregue a minha palavra. E você vai dizer lá na esquina e diga: Jesus te ama. Aquele irmãozinho se troca, pega a Bíblia, coloca debaixo do braço e vai até a esquina, não vê ninguém. Aí ele diz: estou ficando louco, eu vou dizer a quem que Jesus te ama? Para as paredes? Para a esquina da rua? E Deus disse: diga, Jesus te ama. E ele, bem tímido, ele disse baixinho: Jesus te ama. Aí Deus disse: diga pela segunda vez, agora mais alto: Jesus te ama. Aí ele: Jesus te ama. E Deus disse: diga pela terceira vez, com toda a força, puxe o fôlego dos seus pulmões e diga bem alto: Jesus te ama. E aquele homem, ele puxa todo o fôlego do seu pulmão e toda a força, e ele brada: Jesus te ama. Aí detrás de um muro sai uma pessoa deprimida, que iria dar cabo da sua vida, estava para tentar o suicídio. E quando aquela pessoa sai, aquela pessoa diz: não é possível, eu iria tirar minha vida, e você veio para essa esquina, eu sozinha aqui, e você diz: Jesus te ama. E então eu não vou tirar mais a minha vida, eu quero aceitar ao seu Jesus, porque realmente Ele me ama. Ele me enviou você aqui somente para dizer esta palavra: Jesus te ama e Jesus me ama. E eu quero dizer a você, filha, Jesus te ama. Não dê cabo da sua vida, não tire a sua vida, que esta depressão caia por terra no fim da manhã deste dia. E você vai ser agora uma nova criatura, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. E para aqueles que não aceitaram a Jesus, eu quero te lançar um convite. Você quer aceitar Jesus? Você quer aceitar Jesus? Não é mudar de religião, não, de jeito nenhum, mas sim uma mudança de vida. E esta palavra que eu trouxe no final desta manhã, eu creio e eu tenho plena convicção que é de Deus. Em primeiro lugar, eu quase voltava, Kennedy, no meio do caminho. Eu peguei e vim de moto, de transporte. Eu ia vir de carro, mas eu disse: de moto é tão rápido. Estou aqui pela graça de Deus. Vim de um plantão de 24 horas, não dormi. Aí eu ia descer de carro. Aí eu disse: não, vou descer de moto, que é mais rápido. Quando eu cheguei no meio do caminho, veio aquele toró, aquela chuva, e eu quase voltava. Aí eu disse: eu não vou voltar, eu vou pregar a palavra de Deus. E quando eu cheguei ali, eu cheguei com o sapato molhado, o terno molhado, a camisa molhada,
e a camisa enxugou no corpo, mas foi para pregar esta palavra para você e dizer: Jesus te ama. Você quer aceitar Jesus? Alguém já sinalizou que nem de aí? Quer aceitar Jesus? Cadê a primeira pessoa que quer aceitar Jesus? Você quer aceitar Jesus? Você que está acessado, está aí conectado no programa Louvor e Palavra, a dele, Rio Largo, dá um sinal.